Olá, meus amigos. Estamos de volta com mais uma oficina do conhecimento. E a coisa vai estar ficando muito boa a partir de agora. Na última aula, nós começamos a falar sobre a repercussão do pensamento dualista grego na mentalidade primitiva da igreja cristã, lá nas suas origens. Agora, nós queremos continuar falando para vocês sobre o dilema segundo a Bíblia. Há um dilema segundo a Bíblia. E o dilema é que o ser humano, ele é metafísico. Nós somos seres físicos e materiais. E o nosso dilema, portanto, passa a ser um dilema da moralidade. Porque se o mundo material, conforme prega a filosofia grega, é um mundo ruim, as coisas no campo da matéria têm uma essência má, então a meta da vida religiosa, que é influenciada por esse pensamento grego, então seria evitar, suprimir e, no final das contas, fugir dos aspectos materiais da vida. O trabalho manual era considerado menos valioso que a oração e a meditação. O casamento e a sexualidade foram rejeitados em favor do celibato. E a vida social ordinária estava no plano mais baixo que a vida em eremitérios e mosteiros. O alvo da vida espiritual era livrar a mente do mundo mal, do corpo e dos sentidos, para que assim pudesse elevar-se a Deus. Se a matéria é má, nós precisamos nos conectar com o divino, com o espiritual, e negarmos e simplesmente rechaçarmos tudo aquilo que está no campo do material. Percebam que por esse pensamento aqui, a vida religiosa seria uma vida marcada pela pureza, pelo asceticismo. Dá para entender? Então, segundo essa visão, mundo espiritual, mundo material dividido, eu fujo do mundo material porque eu quero me conectar com Deus. E aí eu vou para os mosteiros, eu vou para os eremitérios, eu vou para o isolamento, para o claustro, e lá eu vou me flagelar, e lá eu vou mutilar o meu corpo, porque eu quero negar a minha matéria e amplificar o meu espírito. Isso não coaduna com o pensamento cristão criacionista. A cosmovisão cristã diz que tudo que Deus fez é bom. A maldade não está na matéria, a maldade não está no corpo, a maldade está simplesmente no pensamento humano decaído, consequência do pecado original, da queda. Ora, esse pensamento dualista impregnou grande parte da espiritualidade dos pais da igreja e da Idade Média. Essas ideias não foram derivadas da Bíblia, elas foram derivadas da filosofia grega, porque nós pregamos a plenitude do Evangelho. Nós pregamos o impacto de uma vida com Deus que transcende a espiritualidade, invade as emoções e permeia toda a nossa vida material. E se o mundo material é ruim, então nós precisamos ter a perspectiva de que esse mundo material ruim jamais poderia permitir a materialização de Cristo. Por isso que nos primeiros momentos da igreja, ela é impregnada pelo gnosticismo que tenta distorcer a carnalidade, a materialidade, a essência física de Cristo. E João vem com a sua carta e diz: se alguém diz que Cristo não nasceu em forma física, em forma humana, em carne, esse alguém seja maldição. Aí você entende a chave para compreender que o projeto de João era tentar manter a pureza, a integralidade desse evangelho. Muitos dos pais da igreja foram profundamente influenciados pelo platonismo, incluindo Clemente de Alexandria, Orígenes, Jerônimo e Agostinho. Por um lado, em seus escritos, eles assumiram forte posição a favor da bondade da criação, rejeitando a origem dupla do mundo. Todo aspecto da criação vem da mão de Deus e traz o selo do seu trabalho manual. Mas, por outro lado, na prática, a maioria deles assimilou ao menos parte da atitude negativa dos gregos pelo mundo material. E aí surge a figura de Aurélio Agostinho de Hipona,
um detalhe biográfico dele, apenas para o seu aprofundamento no conhecimento da patrística. Ele nasceu em 354, depois de Cristo, e está inserido no período denominado filosofia patrística. O grande problema enfrentado pelos patrísticos era conseguir estabelecer as bases de um pensamento cristão que convencesse os fiéis e, mais do que isso, desse uma base para a formulação do cristianismo. Primeiramente, Agostinho foi atraído pelo maniqueísmo, de que haviam dois deuses, um bom e outro mau. Depois, ele tornou-se platônico e, por fim, converteu-se ao cristianismo. Porém, ele nunca conseguiu abandonar por completo todos os elementos do platonismo. O ponto mais importante é que ele reteve uma noção adaptada da criação dupla, ensinando que Deus fez, em primeiro, as formas platônicas inteligíveis e, em seguida, o mundo material na imitação das formas. Como eu te disse, na visão de Platão, matéria e forma, aqui repercutindo no pensamento de Santo Agostinho. O efeito desse dualismo foi devastador, porque embora Agostinho afirmasse de maneira explícita a bondade da criação, seu conceito de criação dual, matéria e forma, teve o efeito de rebaixar o que ele disse, levando a uma hierarquia de dois pavimentos. Preste atenção, aqui nós introduzimos um conceito que vai lhe ser útil durante toda a nossa oficina do conhecimento, não é? Então leva-se a uma hierarquia de dois pavimentos, o mundo material, né? O mundo da matéria, e o mundo imaterial, que seriam as formas. Esse mundo imaterial funcionava como o pavimento de cima, que ele considerava superior à criação do mundo material, que ficaria no pavimento de baixo. Apesar de suas considerações de bondade e realidade da ordem criada, diz o teólogo Colin Gunton, o mundo dos sentidos é para Santo Agostinho manifestadamente inferior ao mundo intelectual. O dualismo platônico nunca está ausente dos seus escritos. E aí nós introduzimos dois personagens aqui, Aristóteles e Aquino, que é um sucessor de Santo Agostinho. O redescobrimento da obra de Aristóteles representou sério desafio ao cristianismo, pois ele propunha um sistema pagão abrangente com filosofia, ética, estética, ciência e política. E os cristãos ficaram tão impressionados que recorreram a uma dicotomia extrema de dois pavimentos. Trata-se da chamada teoria da verdade dupla, na qual o pavimento de cima e o de baixo eram, na realidade, considerados mutuamente contraditórios. Lembra da expressão pavimento de cima, pavimento de baixo? Nessa visão aristotélica, um deve excluir o outro, um deve ultrapassar o outro. Aristóteles, por exemplo, ensinou que o mundo era eterno. Visão grega pagã, mas em contradição com a cosmovisão cristã bíblica. A Bíblia é clara ao ensinar que tudo foi criado, que o mundo foi criado. E eles diziam que, de alguma maneira, ambas as interpretações estão verdadeiras. O proponente mais notório da teoria da verdade dupla foi o teólogo francês Siger de Brabant, cujas opiniões são descritas em tons ardentes por Chesterton. Há duas verdades, a do mundo sobrenatural e a do mundo natural, que se contradizem. Na qualidade de naturalistas, podemos supor que o cristianismo é um contrassenso. Quando nos lembramos de que somos cristãos, temos de admitir que o cristianismo é a verdade, mesmo que seja um absurdo. Veja o impacto desse pensamento dualista, da divisão da criação no pavimento de cima e no pavimento de baixo, e você percebe que esses pensadores, eles jogam o cristianismo para um conceito, uma ideia de que essa visão cristã seja uma visão absurda. A pessoa que se animou a opor-se a esse pensamento dualista foi um dominicano, um padre dominicano chamado Tomás de Aquino. Ele foi um monge nascido no feudo de Roccasecca, na Sicília, em 1222, que atualizou o pensamento aristotélico para a Idade Média, sendo um dos mais importantes filósofos da
escolástica. Escolástica é justamente isso aí. No século XIII, havia uma iminente necessidade de formação de novos líderes religiosos, o que impulsionou a formação de escolas e universidades cristãs para a formação de novos sacerdotes para a Idade Média. Daí o termo escolástica, originário, derivado da ideia de escola. Bom, quem era Aquino? Aquino era um homem gentil, mas uma pessoa fechada, taciturna, sem alegria, né? Seus amigos o apelidavam de boi mudo, porque era de pouca conversa, de poucas amizades, de pouca intimidade. Mas as palavras que fluíam dele eram palavras contundentes que se levantavam para atacar a teoria da verdade dupla. Aquino trabalhou com muito afinco para cristianizar a filosofia de Aristóteles, rejeitando o que estava em desacordo com as Escrituras. O resultado disso foi que Aquino reteve a estrutura dualística da filosofia grega. Meu amigo, perceba o impacto do dualismo grego, que não consegue estar limitado por nenhuma outra filosofia posterior. Ele vem sempre impregnando, influenciando e sobrevivendo. Então, Aquino teve que reter essa estrutura dualística da filosofia grega, mudando apenas a terminologia. Para ele, no pavimento de cima ficaria a graça e no de baixo a natureza. Não no sentido científico moderno, mas no sentido aristotélico da natureza de uma coisa, significando sua forma ideal perfeita, seu potencial pleno, a meta para a qual se esforça, ou seja, o seu telos. Ele desferiu um tremendo golpe contra o asceticismo negador do mundo, não é? Uma doutrina tão comum durante a Idade Média, e recuperou um ponto de vista mais bíblico da criação. Isso teve um efeito imediato nas artes, em cujo campo inspirou um estilo de pintura mais natural e realista das obras dos artistas como Giotto, e também incentivou o estudo da natureza, preparando o terreno para a revolução científica. Então, o papel de Aquino foi permitir um olhar diferente sobre a natureza criada por Deus e definir essa natureza como algo realmente que tem um reflexo da divindade, ou seja, o reflexo de coisas boas. Mas ele teve que reter um esquema binivelado, porque ele separou graça e separou essa natureza. E ele rebaixou muito do que ele alcançou. Porque a definição aristotélica da natureza, que Aquino copiou, escondia uma dinamite que fez o sistema explodir. Por quê? Porque definia a natureza das coisas, sua meta, seu propósito ou sua teleologia como imanente do mundo. E aí você tira Deus da história. O mundo não precisa de Deus, porque a natureza por si só ela é capaz de se gerir, de sobreviver, e tem uma explicação dentro dela mesmo. É como se Deus tivesse feito tudo e abandonado o mundo material ao seu bel prazer. Deus não era mais necessário, né? A natureza era capaz de alcançar seu propósito plenamente, sozinho, mediante seus recursos próprios. O propósito da nossa vida está circunscrito aos horizontes desse mundo? Veja você que há um gatilho nessa filosofia defendida, né, até esse momento histórico aqui, porque se Deus criou tudo e abandonou a sua própria sorte, nosso propósito está circunscrito aos horizontes desse mundo. Nós não temos um propósito mais alto. Nós podemos viver conforme o propósito que Deus nos criou somente por nossas faculdades naturais? Nós não precisamos ter um relacionamento com Deus para sermos, de fato, satisfeitos? A resposta bíblica é que toda a criação é ordenada em direção a ter uma relação com Deus, como sabia Aquino. Mas onde se encaixar essa verdade bíblica? A solução foi manter o conceito aristotélico de natureza, porém restringi-lo ao pavimento de baixo. No pavimento de cima, ele adicionou a graça sobrenatural de Deus. Quer dizer, além das faculdades naturais, Deus dotou os seres humanos de um dom ou faculdade sobrenatural que os capacita a ter um relacionamento com Deus. Fixe isso
porque na próxima aula nós prosseguiremos estudando essa separação entre pavimento de cima e pavimento de baixo. Para Aquino, graça no pavimento de cima, uma adição sobrenatural, e natureza, um ideal ou uma meta embutida no pavimento de baixo. Nos vemos na próxima aula.